Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana. Hoje faremos a leitura da segunda aliá da Parashá Naasô. A leitura da segunda aliá está no capítulo 4 do livro de Bamidbar, Números, capítulo 4, do verso 38 ao Passuque 49. Quero aqui deixar o nosso Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos e internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil. A você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nós somos os Bnei Anusim, a casa dos Bnei Anusim, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos no dia 18 do mês de maio do ano de 2026 e no dia 2 do mês de Nissan do ano de 5786 do ano judaico, calendário judaico. Hoje já nos aproximando da nossa festividade de Shavuot, que vai acontecer ao pôr do sol de quinta-feira, né? Então estamos aí nos preparativos. A você que hoje, dia 18 de maio, está completando mais um ano de vida, nossos parabéns, votos de muitas felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia, seja um dia repleto de grandes conquistas e realizações. Vamos então à leitura da segunda aliá Parashá Naasô. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benat lanu et torato. Baru atah Adonai noten haTorá. E os que foram contados dos filhos de Gershon, segundo suas famílias, pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. O que deles foram contados segundo suas famílias e pela casa de seus pais, 2.630. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Gershon, todo o que serve na tenda da reunião, que contaram Moshe e Arão por dito do Eterno. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião, e os que deles foram contados segundo as suas famílias, 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moshe e Arão por dito do Eterno, por mão de Moshe. Todos os que foram contados, que contaram Moshe e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que veio para prestar serviço para a obra de serviços de carga na tenda da reunião. E todos os que deles foram contados foram 8.580. Por dito do Eterno, eles foram contados pela mão de Moshe, cada um para o serviço e para a sua carga. E os que deles foram contados foi conforme ordenara o Eterno a Moshe. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayou lana betoheinu. Baru atah Adonai noten haTorá. Seguimos com a leitura da Parashá Naasô, a 35ª porção, e ela segue falando acerca da contagem dos filhos de Gershon e apresentando o número e o tempo, né, de início deste serviço que cada um estaria
prestando no serviço do tabernáculo. Na leitura anterior, lá no capítulo 4 e no versículo 24, diz assim: Este será o serviço das famílias de Gershon para servir de levar cargas. Aqui também lemos, quando a Torá fala para cada homem, para o serviço e para a sua carga. Então, para servir, então cada um tinha um serviço a ser feito e ele estava ali de fato para servir, não para ser servido, Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui de fato para servir, Embora hoje nós não temos mais o tabernáculo, não temos mais o templo, mas continuamos com o nosso serviço. O nosso serviço não para, porque hoje nós não temos o templo, mas sabemos que um dia o templo será reconstruído. Então, quando o templo voltar a ser reconstruído, esse serviço sacerdotal, ele também vai voltar a ser realizado. Então, ele não para, ele apenas nesses 2000 anos, ele deixou de ser realizado esta função, porque não tem mais o templo. Mas quando o templo for novamente construído, essa função vai voltar. Então, nós temos que entender isso que a Torá fala, que nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Então, se nós estamos aqui para servir, nós não temos o que ficar, digamos aí, parados, Não podemos ficar esperando que alguém diga aquilo que eu tenho que fazer, porque a princípio foi assim. Moshe, por ordem do Eterno, o Eterno determinou o que cada tribo faria. Então, Moshe somente transmitiu. Então, Moshe fala aqui a Gershon, fala a Merari, fala que a esses homens que exerceriam a função no tabernáculo, um serviço, digamos, braçal, de transportar, de ajudar a transportar os objetos sagrados, a toda a estrutura do tabernáculo nesse período do deserto. Então, embora nós não temos mais o templo, mas continuamos na mesma função, ainda somos servos e sempre seremos servos, porque nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir, É o trabalho que a missão que cada um tem, o trabalho que cada um tem em prol da comunidade. Então, não podemos deixar de exercer a nossa função. Todos podem ajudar, ou de uma forma física, ajudando no serviço religioso, ou de forma financeira, também contribuindo, como ocorria na época do tabernáculo, como era na época do tabernáculo, quando o Eterno determinou a construção dos objetos sagrados, todos se envolveram naquela causa, homens e mulheres. Os homens, com um trabalho mais pesado, mas as mulheres também, elas fiavam, A Torá fala que elas preparavam as roupas, os tecidos, elas faziam esse trabalho na parte da costura, digamos assim. Então,
todos, cada um de nós podemos contribuir. E tudo que nós fazemos é para o nosso próprio bem, né? Como nós falamos no Shabat, o templo não foi construído apenas para, embora a gente comentou que Deus, ele tinha prazer e queria habitar no meio do seu povo, né? Uma morada para Deus nesse mundo, mas nós sabemos que o templo também teve a sua função para que ali fosse oferecido os sacrifícios dos animais para expiação de pecado, para perdão do pecado, o que não poderia ser feito em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar que fosse feito qualquer tipo de sacrifício de expiação teria validade, a não ser dentro do templo, ou se houve algumas exceções, né? Mas por regra, por lei, por mandamento, eram sim feitos no tabernáculo. Então, tudo que o Eterno criou, tudo que Deus fez é para nosso aprendizado, a nossa, digamos assim, a nossa relação com Deus em prol de nós mesmos, da purificação e da retificação da nossa alma, né? Para que sejamos merecedores do reino vindouro, ao qual Deus tem preparado para nós. Então, eu sempre peço, né, a colaboração de todos. Peço a colaboração de todos em prol da comunidade, porque nós queremos ver a comunidade crescer, nós queremos ver a sinagoga crescer, né? Então, expandindo o seu tamanho, o número de pessoas que frequentam. Então, é fato que isso é o que nós desejamos, mas isso vai acontecer como está acontecendo, né? Baruch Hashem. Há poucos anos atrás, nós estávamos na minha casa, hoje ficamos 3 anos num bairro, agora já estamos, com a graça de Deus, num local central da cidade, né? Numa rua no centro da nossa cidade. Então, estamos avançando a cada dia, e isso, sim, né? Não é mérito somente nosso, mas é mérito de todos que de uma forma ou de outra estão contribuindo, ou fisicamente, os que aqui estão na sinagoga, com o seu trabalho, com a sua dedicação em prol do serviço religioso, mas também com aqueles que são nossos amigos, simpatizantes de nossa comunidade e que também nos ajudam para que tudo isso se torne realidade, todo esse crescimento por meio das contribuições que são enviadas para a nossa comunidade, né? Então, se hoje estamos avançando para uma área central, claro, os custos são maiores, porque é fato, se você mora num bairro, você paga aluguel num bairro, é um preço. Se você quer morar na cidade, você vai pagar um pouquinho mais caro. Então, é o que aconteceu, a gente está mudando, vamos pagar um pouquinho mais, sim, mas estamos avançando, estamos andando para frente, né? E esse é o nosso objetivo, tá bom? Eu agradeço a todos que têm nos ajudado até aqui, com as suas contribuições, com a sua tzedakah, com o macer que você tem enviado para nós, e gostaria de pedir a você que ainda não é um mantenedor da nossa comunidade, que possa nos ajudar enviando aí as suas contribuições, e você poderá fazer através da chave Pix, que é o telefone que aparece na tela, 48 999 23 1358. Então, muito obrigado a todos, que Hashem vos abençoe grandemente, tenham todos um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.